Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e ajuda também no crescimento do canal. Então isso é muito importante, ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. E peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Pessoal, quando forem se inscrever no canal também, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O do Supremo André Mendonça reforçou a incompetência da Suprema Corte para julgar os réus do 8 de janeiro. Ao votar contra a condenação de Miguel Fernando Ritter por envolvimento no tumulto na Praça dos Três Poderes, o magistrado afirmou que, apesar de o idoso de 61 anos ter sido preso nas dependências do plenário do Senado, nenhuma arma ou objeto relevante foi encontrado com ele. Ainda no mesmo julgamento, Nunes Marques também mencionou em seu voto a incompetência do STF para julgar os acusados. Conforme o ministro, a Constituição dá direito ao réu de responder ao juiz natural, abre aspas, limitados aos poderes do Estado, que não instituirá juízo ou tribunal de exceção, fecha aspas. No entanto, no julgamento encerrado nesta quarta-feira, os demais ministros acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes pela condenação do idoso a 14 anos de prisão e também ao pagamento de multa. Augusto, falamos sempre aqui da incompetência do foro do STF, né? E falamos sempre aqui na necessidade de os ministros que divergem do que está acontecendo, eles abordarem o assunto com insistência. Já é um começo. Já é um começo. Os ministros que estão enxergando o óbvio precisam dizer que a maioria está agindo de maneira, não importa se deliberadamente ou não, de maneira equivocada, errada e ilegal. Bom, e daqui a pouquinho tem o programa Força do Agro. A gente vai dar uma olhada nos dias. Lula mentiu ao falar sobre o número de crianças mortas na faixa de Gaza por causa dos bombardeios de Israel. O petista afirmou que desde o início do conflito até agora teriam sido registradas 12 milhões de mortes. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde da Palestina, controlado pelo grupo terrorista Hamas, informou que o número de palestinos mortos no conflito chegou a pouco mais de 30 mil na faixa de Gaza. Destes, 12.400 eram crianças. Os números, contudo, não são verificados por nenhuma entidade independente. Consta, começamos a rodada com você. Interessante observar, Consta, que o presidente Lula chegou a consultar um papel, né, que estava nas mãos dele quando deu esse número de 12 milhões e 300 mil crianças mortas na faixa de Gaza. Isso é muito importante, Paula, porque não vai faltar veículo de imprensa tentando passar pano, falando que foi um exagero, um erro, uma gafe, um equívoco, mas não é nada disso. É mentira deliberada. E o próprio Lula explica isso. Deem uma pesquisada, vocês vão encontrar ele falando como é que jogava números exorbitantes. Ele mesmo falava, mas como assim? 25 milhões de crianças passando fome nas ruas, a gente ia cruzar com uma a cada esquina. Ele sabe que é mentira, mas ele explica o modus operandi da esquerda sem nenhum compromisso com a realidade, que é inventar, inflar números que atendam à sua causa. E o mais curioso, né, é esse tipo de gente que está ajudando a criar o Ministério da Verdade, que quer perseguir conservadores, liberais clássicos com base em fake news
e por aí vai. Imagina como é que o Brasil poderia estar numa situação pior, né? O Lula, um mitomaníaco, um sociopata que mente tanto que nem sente, vai ser o responsável por dizer mais ou menos o que é verdade ou mentira no país. Salve-se quem puder. Silvio, o Consta lembrou daquele vídeo que já exibimos aqui algumas vezes, do Lula falando dos 25 milhões de moradores, supostamente crianças morando na rua, com o Jaime Lerner, né? Um vídeo de algum tempo atrás, que vale a pena a gente exibir de novo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Não, e fato é que não foi a primeira vez. Ele mente sobre o número de pessoas passando fome, ele mente sobre os números de desmatamento na Amazônia. É o tempo todo, é o tempo todo. Essa citação em relação aos 12 milhões de crianças mortas por causa de Israel foi deliberada. E esse que é o ponto. Ele mentiu de propósito, ele sabe que não tem 12 milhões de crianças mortas nessa guerra de Israel contra o terror do Hamas. Aliás, na faixa de Gaza, né, a estreita faixa de Gaza, onde acontece esse conflito desde outubro do ano passado, tem 2 milhões de habitantes, pessoas. Então é evidente que ele sabe o que ele está falando, mas ele usa da mentira porque sabe que não tem punição. Fosse outro político mentindo deliberadamente, eu vou insistir neste ponto, já estaria no inquérito das fake news conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, tem um inquérito que tem mais de 5 anos, fez aniversário de 5 anos, mas o Lula, nem ninguém que ao redor dele, né, seus satélites de esquerda estão nesse inquérito. Por que será? Por que será? Será que a justiça é seletiva no Brasil? Algumas pessoas podem mentir, podem fazer uso de fake news e outras que cometem até erros muitas vezes e sequer têm tempo de reparar um erro de informação, vão parar nesse inquérito. O portal Metrópolis pega esse mesmo vídeo com mais detalhes e depois faz um quadro a quadro no detalhe do documento, do papel que tem ali o presidente Lula. E vai aproximando. A anotação lá está que, obviamente, entre todos os mais de 30 mil mortes, esse é um número também que não pode ser averiguado, porque são números do Hamas e não dá para confiar no que o Hamas diz, mas enfim, tomando pelo valor de face, que 10 mil dessas mortes, 10 mil seriam de crianças e mulheres. 10 mil, está escrito no papel. Aí vem o presidente Lula e fala em 12 milhões de crianças. Não cabe tudo isso em Gaza, para começar. Essa é a questão. Nem Israel em Gaza tem 12 milhões, juntando tudo. Mas vamos lá. Tem duas hipóteses para isso. A primeira, o presidente está com algum problema cognitivo. Ele não consegue ler por alguma razão, sei lá, isso pode acontecer com qualquer um. Ou ele lê certo, mas usa de má fé e diz 12 milhões para surpreender o público. Que, como a gente viu no vídeo, é completamente domesticado. Né? Podemos reproduzir de novo? Porque ele fala 12 milhões e as pessoas vão ao delírio. Claro. Ninguém para pensar, onde cabem 12 milhões de mortos? 12 milhões de mortos? Poxa, não dá, não cabe. Como ele mesmo disse no vídeo do Jaime Lerner ali. Quer dizer, e aí você vê esse tipo de reação. Podemos reproduzir novamente, Paula, por favor? O vídeo do Lula de novo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem... É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos.
Eu não vou perder o meu direito de me indignar que o presidente use um número desse e até agora não tenha pedido desculpas pela informação errada que ele passou. Nós estamos falando do presidente da República no país. Ele não pode dar uma informação, pode ter se enganado, eu posso considerar essa hipótese. Pode ser que ele tenha exagerado por alguma outra razão, tudo bem. Agora, entre o evento, a reportagem que nós estamos fazendo aqui, mas que o Metrópolis colocou, dado a dado, teria que vir pelo menos a tal SECOM. Quem comanda a SECOM, Silvio? Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta virá. O presidente se equivocou nos dados e divulgou 12 milhões em vez de 10 mil crianças e mulheres como vítimas desse conflito. Não veio até agora a público. Eu, pelo menos, não vi. Se vier a partir de agora, bom, menos mal. Mas ainda assim cometeu um erro. E esse erro não houve pedido de desculpas nem correção. Gente, por muito menos, está num inquérito que já faz 5 anos, como o Silvio mencionou. Nós estamos falando de um país sério, com informação séria, que o presidente da República precisa passar com informação séria e correta. Não é o caso, novamente. Bom, agora a gente vai mudar a pauta, falar sobre saúde. O governo Lula investiu 61% a menos que a gestão Bolsonaro em campanhas de prevenção contra a dengue. Levantamento do site Poder 360 mostra que no ano passado foram investidos aproximadamente 12 milhões de reais pelo governo petista, enquanto em 2022, último ano de Bolsonaro, esse número foi de quase 32 milhões de reais. Além disso, o valor utilizado nas campanhas contra a dengue pelo Ministério da Saúde em 2023 foram os menores desde 2019. Neste ano, mais de 1.000 pessoas já morreram por causa da doença e outras 1.500 mortes estão sob investigação. Parte da crise de dengue é atribuída ao menor esforço do governo para orientar a população a adotar medidas preventivas, o que tradicionalmente é feito por meio de campanhas publicitárias na mídia. Constantino, estamos vivendo aqui no Brasil uma epidemia de dengue. A gente traz agora essa informação que o governo Lula investiu pouco mais de 60%, 61% aí, a menos do que a gestão Bolsonaro, justamente na campanha de prevenção à dengue aqui no Brasil. Pois é, e os artistas não viram nada, não tomaram conhecimento, porque eles têm 15 bilhões de motivos para ignorar isso e outras coisas, né? O que mais chama atenção nisso, além, claro, do descaso com a saúde pública, com aqueles que estão morrendo por conta de um mosquito que já conhecemos como lidar com ele, né? O que mais chama atenção é essa hipocrisia, é esse duplo padrão. A gente tem que sempre fazer um exercício. E se fosse com o Bolsonaro, né? E se tivesse uma epidemia de dengue, mais de 1.000 mortos, e o Bolsonaro reduzindo em 60% o orçamento nessa área? Como é que estaria reagindo a velha imprensa? O filho do Lula vai lá e é acusado de agredir a namorada. O Lula não se manifesta sobre o assunto e mostra para todo mundo ver uma meia da Frida Kahlo. É assim que resolve a questão. As feministas não estão em polvorosa, o movimento Me Too não vai entrar em campo. Por quê? Porque é o Lula, é um deles. Então é isso que cansou a população brasileira. A hipocrisia, o duplo padrão dessa gente que às vezes veste a fantasia de jornalista e diz, eu não sou esquerdista nem direitista, eu sou jornalista. Sabe o que é, pessoal? Antigamente, nos primeiros mandatos do Lula, ele falava tudo o que queria, ele comentava tudo o que queria, porque não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. Hoje, qualquer coisinha que ele fale, né, ou deixe de falar, vai virar assunto, as pessoas vão atrás dos fatos e vão ver que é mentira. Hoje não tem como enganar o povo. O povo está por dentro de tudo. Pega seu smartphone, você tem acesso à informação. Mas antes não era assim. Até 2014, eu acho, muitas pessoas não tinham um smartphone em suas mãos com acesso à informação. Então, assim, agora é impossível. Tem, mas é impossível, praticamente,
as pessoas não têm um smartphone em mão, não têm acesso à internet. Então, se o Lula falar qualquer coisinha, a pessoa pensar bem assim, ó, eu tô em dúvida sobre isso, eu vou lá, vai lá, pesquisa e vê que é mentira. Porque antes ele falava que tem mais de sei quantos milhões de crianças na rua. Foi questionado, mas assim não teria nem como andar nas ruas. Tivesse tudo isso de crianças. Aí ele vai lá e dá aquela mentirinha boba falando que não, só para dizer que tem muitas pessoas. Então assim, hoje as pessoas, o cidadão não dá mais para ser enganado. Hoje tem acesso a tudo. Por mais que eles tentam inocentá-lo, vai sempre vir na memória, ou a internet vai lembrar daquela operação Lava Jato, das imagens, né? Então assim, hoje não tem como Lula enganar as pessoas, não tem como mentir um número e achar que vai ficar por isso mesmo, ainda mais ocupando um cargo de presidente do Brasil. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal e no engajamento do vídeo. Então agradeço a vocês pela companhia, pelo like, pelo comentário. E é isso. Desde já agradeço. Valeu.